Graças a Deus, irmãos, somos também agradecidos ao nosso Deus por tudo, pela sua bondade para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também só temos a agradecer por mais um ano de vida, um ano que Deus nos tem dado e compreendemos tão somente pela bondade e misericórdia de Deus, pela sua graça. Salmo de número 90 é atribuído a Moisés, homem de Deus. O versículo 12 é um versículo que já é bem mencionado no meio. Entendemos ser bem apropriado para esse momento. Diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira tal que alcancemos corações sábios. Disse Moisés a Deus, ensina-nos, pede, Isso é um pedido, nos faz lembrar quando os discípulos também pediram a Jesus, ensina-nos a orar. E aqui Moisés pede a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Só que ele não pede simplesmente para que Deus ensine a contar os dias, porque já até que se sabe, contar 1, 2, 3. Olhando um pouco sobre os calendários, tem aí vários. Quando se vai pesquisar, diz-se que a maioria entende, os pesquisadores as fontes levam, que o primeiro calendário pode ter sido criado pelos sumérios, mais de 1000 anos antes de Jesus. A questão de contar os dias e dividir da forma que tem-se, com 12 meses, etc. Na história vai dizer as formas, tinha vários jeitos. Os judeus têm o seu próprio calendário, é tanto que diverge desse nosso, assim, a questão quando começa o ano e tal. Os romanos têm o deles, e depois foi criado esse que o Brasil adotou, que é o chamado cristão, calendário cristão, ou gregoriano, que é esse que hoje conta 31 de dezembro, que o Brasil adota. Mas, voltando ao que Moisés pede, e é interessante que ele diz, para que ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal ou de tal maneira que alcancemos corações sábios. Como sempre nós ouvíamos os pastores mais antigos, sábio é diferente de sabido, Não é a mesma coisa. Esse pedido é para que a gente seja, podemos dizer, inteligente. Compreende-se quando ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Olhando para a Bíblia, o livro de Provérbios diz que de tudo que se deve guardar, guarde o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. E o que é a vida do ser humano nessa terra? Na verdade, é uma passagem de alguns anos, como nós contamos. E aí é interessante voltar aos primeiros versos do Salmo, sobre essa questão de vida, tempo aqui na terra, ou passagem. Voltando para o verso 1, a gente lê: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Olhando isso para Moisés, que viveu da forma que conviveu 40 anos no deserto, conduzindo aquele povo, dá para se ter noção de quando Moisés diz, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Olhando só para os dias de Moisés, e quem tem o conhecimento um pouco mais, depois da morte de Moisés e até o livro de Malaquias, vê que Deus realmente foi refúgio e ainda é, não só para os judeus, assim cremos, mas, claro, aqui está falando dos israelitas, dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Refúgio, proteção, Versículo 2 ele diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso é louvar a Deus sem dizer glória a Deus, sem mencionar a palavra glória a Deus. Ele está exaltando Deus pelo que Ele é. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim,
de eternidade a eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Aí ele traz a questão de contar dias, versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Está mostrando a grandeza de Deus e a pequenez da gente. A gente, quando uma pessoa alcança 100 anos, para nós é um espanto. Enquanto, olhando em relação a Deus, ele diz, 1000 anos para Deus, aos teus olhos, são como o dia de ontem que passou, ou como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, e de tarde corta-se e seca-se. Ou seja, o homem, ele em tempo de vida sobre a terra é isso. É como a duração de uma florzinha que no inverno nasce de manhã e quando se pegar um dia de sol, em 11, 12 horas ela já está seca. O Moisés está trazendo aqui e mostrando que nós seres humanos em relação a Deus é assim, no sentido de ser fracos demais. Pois somos, verso 7, consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Nos faz lembrar quando Jesus diz, nada há oculto que não haja de ser revelado. O apóstolo Paulo disse que vai vir um dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens e assim a Bíblia vai revelando essas coisas. Versículo 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os anos como um conto ligeiro. Imaginar que Moisés escreve isso nos seus dias há muitos anos antes de Jesus, e hoje, não sei se é por causa da idade da gente, mas a gente só se vê o povo dizer, os dias estão passando ligeiro demais. Eu mesmo, quando me lembro, quando criança ali na Ubaia, para mim um Natal para o outro era uma eternidade, mas hoje está bem ligeirinho. Mas Moisés já dizia isso, versículo 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro, uma história rápida. Aí ele traz uma coisa tremenda. Verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Realmente o é. E quando eu leio isso aqui, me veio a lembrança, a palestra de um cidadão aí, que ele é bem conceituado, professor Sérgio Cortella. Numa palestra ele divide a vida em 75 anos e faz 3 grupos de 25, muito interessante. Me fez lembrar isso aqui. E Moisés fez com menos 5. O homem lá pega 25, 25 e 25. E é muito importante, ele traz muitas informações. Ele está dizendo o que Moisés diz aqui, só que Moisés reduziu e foi muito rápido. Bom, para continuar aqui, irmãos, versículo 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Aí ele pede, ensina diante dessa realidade, diante da grandeza de Deus, diante da nossa... mediante a nossa fraqueza, aí ele pensou e diz, Senhor, nos ensina, nos dá um coração sábio, para que a gente aprenda a contar esses dias, obviamente de passagem na terra, para que a gente tenha um coração sábio, senão a gente passa esses 70, 75, ou mesmo 80, 90, e se nós não tiver um coração sábio, não adiantou nada, né? Não adiantou muito, melhor dizendo, passar esse período aqui. Obviamente que a visão da Bíblia para a existência do ser humano não é só esses 70, 80, ou mesmo como Moisés diz, o que passa de 70, o melhor deles é canseira, né? Morreu um homem conhecido mundialmente no Brasil aí, o Pelé, com 82, mas os últimos anos dele, apesar de muito dinheiro, com certeza foi doença. Tem bom, não tem para ninguém, né? Então, canseiro e enfado mesmo, pode ter dinheiro e pode não ter. E realmente inteligente foi Moisés quando pediu. Então, Senhor, diante disso, nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios.
Então que Deus nos ajude, irmãos. Amanhã é 1º de novo. Que Deus nos ilumine a que as nossas ações, atitudes, realmente, Ele nos ensine a alcançarmos e, como se diz, viver com mais inteligência, de maneira sábia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.